sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro, o programa que valoriza a cultura, que valoriza as tradições e que valoriza a história, as histórias que fazem parte da trajetória deste povo. Hoje nós contamos com a presença do empresário e presidente, né, da Associação de Voluntários e apoiadores de Caminhos do Caravaggio, exatamente, o Gilberto José Galafassi. Gilberto, nós sabemos que você recentemente fez uma viagem, né, retornou às origens, visitando a Itália, país da onde vieram nossos imigrantes. Conte para nós, Gilberto, qual a sua relação com a imigração italiana, aonde você visitou, né, o porquê você escolheu a Itália. Obrigado primeiro pela oportunidade, Mara. A primeira vez que eu fui à Itália foi em 2002 e de uma forma muito rápida um amigo me levou até Sabbioneta, que era a cidade que tinha vindo dos meus bisavós. A primeira pessoa da família que esteve em Sabbioneta foi a Marta Galafassi, nossa prima, trouxe ela um desenho e eu sempre fiquei com uma curiosidade. Depois eu tive de novo em 2023, aí eu dormi lá em Sabbioneta um dia e fui caminhando lá. E agora eu fui fazer então uma imersão um pouco diferente. Então a minha família Galafassi, essa que tem aqui na região da Serra, a pessoa que veio da Itália foi Andrea Galafassi. Ele chegou em novembro de 1877. Bem no início. Aqui bem no início, né? 2 anos depois, se a gente considerar maio de 75, um ano e meio depois. E ele se estabeleceu aqui em São José, da linha Palmeiro, né? No lote 185, e casou aqui com Domícia Balabene e teve 10 filhos. Um deles, meu avô Antônio Galafassi, que depois se mudou dali de São José e foi morar na Busa, porque ele foi construir um moinho e lá tinha o rio que passava, então eu nasci ali na Capela de Todos os Santos. A gente, infelizmente, não tem muitos relatos, história. Eu acho, né, eu penso, né, que cada família tinha que ter um livro e anotar tudo o que acontece da família lá. A gente não tem esse hábito, não temos essa questão. Então, e os nossos pais, nossos avós, não se dedicavam muito a contar para a gente essa história. Então a gente chega aqui nesse momento, e esse ano aqui é um ano especial, que a gente comemora 150 anos de imigração italiana, né, e um marco importante para essa região, e a gente começa a voltar um pouco, né, pensar, mas o que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Né? Então, esse ano nós decidimos ir para a Itália, eu e minha família, minha mulher e minha filha, e uma das paradas foi ficar 3 dias em Sabbioneta. Sabbioneta é uma cidade da província de Mantova, que fica na Pianura Padana, é a planície do Rio Pó. É impressionante, é como se fosse uma mesa e você não vê, não tem montanha nenhuma, não se vê montanha, é um plano grande, enorme, e ali no meio dessa Pianura Padana, então dessa planície do Rio Pó, essa cidade chamada Sabbioneta, e ele ainda nasceu e foi batizado a 2 quilômetros, quase 3 quilômetros da cidade, que é na Vila Pasquale, que faz parte então dessa cidade de Sabbioneta. Sabbioneta é uma cidade construída pelos Gonzaga em 1500. A ideia era fazer um município perfeito, então eles construíram um octágono meio estranho, que a cidade ainda tem os muros, ainda está lá, né, em 1500, e totalmente preservada a cidade, bastante preservada, e inclusive ela é patrimônio da Unesco, né? Então é muito interessante. E essa vez então nós fomos lá, dormimos lá na cidade, para ter uma ideia do que é você estar num lugar desse. Eu perguntei para o dono do hotel, o albergue Giulia Gonzaga, que é uma descendente do Gonzaga, quantos anos tem esse hotel? È stato fatto a 1500, quer dizer, a 1500. E la ultima restaurazione è stata a 1700. La stanza que habita sono di 1700. O quarto que você está dormindo, ele foi pintado, ele foi restaurado em 1700.
E se a gente olhar que 1700 ainda precisava muitos anos para chegar em 1875, até os primeiros italianos virem para cá. Então, eu fiz uma volta nas origens das origens, vamos dizer assim, né? E aí a gente foi lá, depois a gente... E lá tem toda uma questão, Mara, que a gente precisa invejar de uma forma boa, de preservar a história e tratar a história com respeito. Por que eu digo isso? Porque você chega lá no escritório de turismo da cidade, você compra um bilhete lá para visitar todas as atrações da cidadezinha. Quantos anos você tem? Eu tenho 60. Então você tem um desconto. Eu tenho. Você é professor? Sim, eu já dei aula. Então um desconto e tal. Te colocam lá em 5, 6, 7 lugares que tem para visitar. Museu, Casa do Cali, uma sinagoga, por acaso eles também receberam lá pessoas de judeus, né? Uhum. Porque os judeus foram perseguidos no mundo a vida inteira, né? Então, mesmo nessa época, o Gonzaga lá tinha uma sinagoga e depois mais as igrejas e mais... aí eu disse, eu gostaria de visitar a igreja que o meu bisavô foi batizado. Eu já tinha estado lá. Então, um aposentado voluntário, como nós, à disposição, o horário que eu escolhesse, então eu escolhi 16 horas, e esse senhor Camilo, né, que era esse de bicicleta, acompanhou você. 0 grau, Fredo, que pelo amor de Deus, recebeu a gente para mostrar a igreja de Vila Pasquale, que também é de 1700 e pouco, né? Ela é de 1765 até 1780 e pouco. Então eu fui lá na pia de batismo, onde meu bisavô foi batizado. O documento que dá origem à nossa cidadania, ele veio dessa igreja, porque os registros eram feitos na Itália pela igreja, né? Então o atestado de batismo é dessa igreja. Essa igreja é uma igreja que só tem 2 no mundo com a mesma configuração arquitetônica, né? Então ela tem toda uma história. E aí tem um livro sobre a igreja. Tem um livro de Sabioneta, tem não 10 livros sobre Sabioneta, folders, material imenso sobre a cidade. Então a gente foi lá fazer essa visita. Nós temos uma parente que mora na frente da igreja, que também morava, que também herdou, comprou, depois o pai dela comprou. Tem lá um prédio construído que era um celeiro desses Gonzaga em 1500, está lá no terreno, do lado do terreno dela. Então assim, Mara, é uma volta na história, é uma volta na origem da gente. E quando a gente volta num lugar desses, como eu voltei para Sabioneta, já é a terceira ou quarta vez que eu vou, terceira vez que eu vou lá. Mas essa vez eu fui para passear, para ficar, ficar, dormir, andar. A gente foi 2 vezes na Vila Pasquale, levar a Catarina, minha filha, minha esposa Márcia, para conhecer os lugares, para a gente vivenciar como é que é isso. E a nossa parente mora na frente, então a gente foi visitá-la em Parma também, uma prima distante que a gente tem contato. Nós temos outras pessoas lá, mas que tem contato, é a Liana, que mora ali na frente. E esse contato com os parentes de lá, exceto essa Liana que você falou, é fácil, é próximo, ou eles são arredios, como a gente ouve falar? Eu, a primeira vez que estive lá, a segunda vez que eu estive lá, a minha esposa deu uma ideia. Tinha lá o nome Galafassi, porque na Itália é comum, nas cidades, ter o nome da pessoa na porta da casa dela. Sim. Tem o nome, né? Tem lá. Sim, tem o nome. Mara Balardini, lá na porta, Gilberto Galafassi. Então eles põem lá o nome. E tinha lá Liana Galafassi, Salvatore, ela é de sobrenome diferente, ela é Previtera de sobrenome, porque ela é casada, né? Mas ela E aí eu deixei um cartão meu e um e-mail, e a gente se comunicava por e-mail já há 18, 20 anos. Depois o primo nosso esteve lá visitando. Essa Liana sempre foi uma pessoa de abertura muito boa, porque ela foi professora, o esposo dela, o Salvatore, também foi professor, eles tiveram uma educação, né? Sim. São pessoas de cabeça aberta, e eles sabiam, né, que tinha parentes deles que tinham vindo para o Brasil. E a gente, então, quando a gente faz essa abordagem, eu sei de gente que vai procurar os parentes, fica preocupado, o que esses caras querem aqui, né? Comigo, Primeira coisa que a gente fala, para o padre também, a segunda vez que eu fui lá, o padre,
Cosa vuole questo brasiliano qui com questa chiesa, que documenti? Eu disse, padre, barfando, né, bravo, né? Eu disse, padre, eu tenho passaporte italiano, eu quero só ver a igreja. Aí, Sim. né? Então, o que acontece? A forma como muitos brasileiros, muitas pessoas de descendência abordam, às vezes, ela é... Eu tenho um relacionamento bacana com essa senhora. Claro, é uma senhora de 80 anos, ela escreve, tem WhatsApp, né? Sim, hoje a gente se sim. comunica por WhatsApp, a gente se comunicava por e-mail antigamente. E ela tem um filho que trabalha, o Michele, inclusive, que trabalha na Ferrari, ele é executivo da Ferrari. Ela hoje me mandou assim, Michele está em New York. As frases dela são assim, ó, mínimo minimorum, mas é uma pessoa bacana, emoção toda a prova, porque eu levei para ela o livro, eu dei de presente para eles o livro dos 150 anos aqui, aquele material. Eles ficaram impressionados, porque, e eu tenho outros amigos italianos que estiveram aqui, pessoal de Verona e outros amigos, e eles ficam impressionados de ver o que a gente fez aqui, né? O que nós, né? O que nós trazemos para o presente daquilo que os nossos antepassados. Porque eu estava olhando a história, estou escrevendo agora participar de uma coletânea aí também, que daqui a uns dias vai sair aí sobre esse assunto. E eu estava olhando o seguinte, né? Que os caras não tinham nada, eles vieram para cá sem absolutamente nada. E eu estou estudando, agora eu estou estudando sobre a Itália, porque como eu visitei 32 cidades, eu andei mais de 2.500 quilômetros na Itália, de carro, e dormi em 14 lugares diferentes. Dessa vez eu ouso dizer que eu conheci um pouco da Itália, porque eu comecei em Roma, desci a Nápoles, depois fui a Costa Amalfitana, depois não fui até a Sicília, que eu não consegui descer porque eu não tinha tempo lá, e depois subi lá para o Siena, Livorno, Pisa, Firenze, e aí fui Maranello, fomos a Ferrari de novo, Bolonha, depois fomos então a Sabioneta, né, ficar 3 dias lá, Verona, que é uma cidade, eu sou apaixonado, né? Nós temos uma amiga aí da Fabro que morou lá, né? Mandei para ela a foto, ela disse, tu está no lugar que eu adoro. Então, assim, eu conheci antes mais a Espanha do que a Itália, porque eu caminhei. Sim. Eu caminhei quase 60 dias, né? Se eu considerar todos os caminhos que eu fiz lá na Europa, quase 65 dias na Espanha. Então eu conheço 800 quilômetros no norte, eu conheço de Portugal até lá e também fui da França, né? De Lourdes até Puente la Reina, perto de Pamplona. Então a Espanha eu conheço. O pouco que eu conheço da França me diz, alguém pode achar que eu sou soberbo, né? Que eu não quero estar de novo lá porque é diferente a forma como a gente é visto lá, né? Mas assim, essa experiência na Itália ela é única, né? Galafassi, e me diz assim, ó, chegar na cidade da onde saiu o teu bisavô, penso. Sim. Teu bisavô. Qual a sensação? Qual a sensação que tu tiveste ao pisar lá? Olha aqui, ó. Eu me remeti a maio de 2023, quando eu fui lá também, fiquei lá um dia, dormi uma noite lá, e de manhã eu visitei a cidade. A cidade, para ser visitada, é 45 minutos a pé, né? Sim, porque é um muro, né? Mas está toda murada, ela tem 2 portas e tal, né? E eu saí a pé, então, e fui até o lugar onde o meu bisavô foi sair da cidade, verdadeiramente, e fui caminhar naquele interior que ele caminhava, com aquele horizonte que tem lá. Que caminhar na Pianura Padana é como caminhar no deserto espanhol, que você tem 400 quilômetros de Espanha, que é mesa, né? A meseta espanhola. Então a Pianura Padana está para a meseta espanhola, que é um deserto, assim, é um plano que você enxerga lá no fim do mundo, uma estrada, ela faz assim, 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 você enxerga um cara lá no fim do mundo. Então ali eu fui caminhando, e quando eu avistei a torre da igreja pela primeira vez caminhando, né? Eu tentei pensar, né? Me coloquei no lugar dele, que obviamente a família devia dizer, André, porque ele veio para cá com 30 anos, né? Sozinho. Bisogna andare a città, fare la spesa, né? Precisa fazer compra, né? E ele devia ir lá fazer isso, e quando voltava, quando você vê a torre da igreja, ou quando você
ouve o sino tocar, porque os sinos tocam, como aqui, né? Nas igrejas, tocam. Quando eu ouvi o sino tocar, a última vez que eu fui lá, eu te confesso assim, ó, que realmente foi emocionante. Eu fui 3 vezes na igreja, né? Eu fui uma vez com esse padre, que era frio e tal, e aí eu cheguei lá na Liana, ela disse, eu já combinei com as pessoas que estão fazendo a policia, né, a limpeza da igreja, para você poder visitar. Então, quando eu cheguei lá na porta da igreja, a senhora Galaface, lei, Então elas disseram assim, fica à vontade, pode. Aí eu fiquei sozinho dentro daquele lugar. Okay. Né? Então, assim, é muito gratificante, porque a gente nasceu, eu nasci no interior, da família Galaface. O meu pai era o mais simples, meu pai morreu pedreiro, né, de cemitério, né, um homem de uma simplicidade de profissão, de uma simplicidade grande, mas de feitos bacanas, né, cheio de defeitos, mas de bons feitos, e a memória dele hoje está preservada com a estrada Luiz Vitório Galaface, que sai lá justamente da linha Palmeiro, né, na linha onde ele nasceu, até Caravaggio. E a gente, quando morava lá na colônia, né, a gente não tinha... te imaginar, pô, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? Quem eu vou ser? Daí tu vem para a cidade. O impacto, quando eu vim para a cidade em 71, foi o mais difícil da vida, né? Depois, quando eu fui a São Paulo em 98, morei em São Paulo, eu me sentia... Quando eu fui a primeira vez a Nova York, eu fui 13 vezes para os Estados Unidos, 6 vezes. Eu me senti em casa, porque eu já tinha morado em São Paulo. São Paulo está para Nova York. O mais difícil foi sair do interior. O mais difícil foi sair do interior. E sair do interior, o impacto tal. Então, chegar lá, hoje, né, maduro, né, com idade de ser avô, com a vida razoavelmente resolvida, fazendo um trabalho hoje de voluntariado, e poder estar lá com a minha família, poder compartilhar isso com elas, porque a Catarina tem 21 anos, ela tem 40 anos na minha frente para depois curtir. Eu fui visitar a primeira vez com 40 e poucos anos, e olha que eu fui ainda a trabalho, eu consegui dar uma fugida, né, de 2002, uma vez de trabalho. Depois eu fui várias vezes, né, mas assim sempre... Mas foi uma experiência, é uma experiência muito boa, e eu recomendo, né, tem vários amigos aqui de Farroupilha, recomendo que quem tiver a oportunidade, assim, se tem medo, e se tem vergonha de perguntar para uma agência, conversa com a gente, vem conversar com a gente, fala assim, mas como é que eu faço? Um amigo disse, mas como é que tu fazia dirigir lá na Itália, Cristo? Mais fácil que aqui? Sim, e Galaface, voltando um pouquinho, quando você, assim, nessa visita que você fez em várias cidades, em várias regiões da Itália, você conseguiu lembrar de alguma coisa que ainda se mantém lá e se mantém aqui, nos costumes, nos hábitos, alguma coisa, meu Deus, a avó fazia isso, o avô fazia isso? Bom, em Sabioneta, na cidade especificamente, o tortelli de zucca com burro, né? Lá nós fazemos aqui com molho vermelho, mas ele dá com burro e sálvia, é único o sabor. Quando a gente come um tortelli daqueles, a minha nona fazia, a minha sogra fazia, a minha mulher faz em casa os tortelli. Então e elas não são da mesma região, mas aqui na região nós herdamos esses pratos que são de lá. Então, por exemplo, o tortelli de zucca, né? Uma coisa que tu lembra, tu está em casa para fazer. Uma outra coisa bacana de estar nesses lugares todos que eu estive, com esse dialeto, com esse italiano macarrão que a gente tem. Que é misturado, né, com várias... Que é um misturado. Eu já, pela experiência, como eu me comunico com as pessoas, eu noto que eu já falo um pouco fora do italiano formal. Do dialeto. Eu falo um pouco mais, eu estou entre o dialeto e coisa, mas não é nenhum dos dois, obviamente. Mas assim, a gente não tem absolutamente dificuldade. Eu pensei que em Nápoles, em Amalfi, Sorrento, em Positano, né, que os caras estão lá embaixo. A gente sabe que o dialeto é bem diferente, eles falam um pouco mais rápido, falam alguma coisa, mas quando tu diz assim, eles assim, in English, no, italiano, prego, né? Aí o cara diz, não, fala em italiano, por favor. Claro, a minha filha tem muito mais facilidade de ir no inglês do que a gente. Sim. Então, assim, sim, essa vez eu não tive muito isso, mas experiências anteriores,
Por 2 ou 3 vezes eu tive pessoas que chamaram a vovó, né, para vir atender a gente, né? Atender a gente assim, dialeto. para de comer mama. E aí a gente falava com a vovó, então. Sim. Mas assim, é bacana. E a comida italiana, não preciso dizer. Mas um pouco de saudade. Agora eu já estou mais carnívoro, né? Vamos dizer assim. A gente lá não consegue comer carne, né? Pelo preço e pelo aspecto. Eu olho, sabor pelo também. sabor. Eu olho para a carne. Eu comi no último dia que nós fomos no restaurante e o cara fez realmente uma carne como a gente come aqui. Mas é raríssimo, né? Agora as pastas, aquela... Maravilhoso. Não erra nunca, né? Não erra nunca. E Galafassi, olhando para a Itália, que você encontrou lá hoje, a Itália ainda é um país de emigrantes? Olha só. Agora eu estou estudando, olhando a história da Itália, porque a Itália existe formalmente desde o ressurgimento, 1861. O Giuseppe, que brigou aqui em 35, foi lá. Aqui separava, lá uniu, né? Aqui queria separar e lá foi unir, exatamente. E Giuseppe Garibaldi é reverenciado em várias cidades que eu fui. Sim. A figura dele está lá em várias cidades. Então o ressurgimento, lá quando a gente chega lá em Roma, na Praça Veneza, que a gente vê lá o Garibaldi, o Giuseppe está lá em cima, ali está o símbolo da União da Itália. A Itália, antes de 1861, era totalmente fragmentada em províncias, em ducados, em coisas que não existiam, né? Eu estava agora buscando a história, por exemplo, da aparição da Nossa Senhora de Caravaggio, estive lá também, que eu tenho também uma relação muito forte lá, tive várias vezes, e é de 1432. É de antes do descobrimento do Brasil, Cristo. Sim. A cidade do meu bisavô é de antes do descobrimento do Brasil, é de 1500. Sim. E uma série de coisas que acontecem. Então, a Itália, quando ela se uniu, ela viu a dificuldade de conseguir manter os seus e começou a migrar, mandar a gente embora, facilitar a vida. Nós estamos aqui por causa disso. E essas pessoas foram mandadas, vamos dizer, embora, ou foi dada para poder melhorar a economia e conseguir se organizar do jeito que estava. Aqueles que ficaram mantiveram intactas, né? Não tem uma cidade, não tem um lugar que não tenha uma história bem para mostrar. Mas não precisa nem ninguém falar nada. Tu chega lá, tu pega um negócio e fala assim, pá, mas isso aqui tem não sei o quê, aquilo ali tem não sei o quê. E aí o seguinte, hoje a Itália, ela está vivendo, e hoje, o que acontece? Os italianos vieram para cá para conseguir sobreviver. Hoje, qualquer cara do mundo pega um avião e desce na Itália. Então, assim, eu não conheço a Índia, mas eu vi muito indiano na Itália. Como eu vi indiano na África do Sul, por exemplo, em Durban, 1 milhão, né, de indianos. Muitos indianos. Eu olhar para os caras e digo, mas esses caras são diferentes. Sri Lanka. O que você está fazendo aqui em Capri? Porque é muito parecido com o meu país, que é cheio de ilhas. E chineses. E não sei o que. Então, o que aconteceu o que tem acontecido com a Itália? E africanos, muitos. E muçulmanos, por incrível que pareça, árabes, muitos árabes. E principalmente nas grandes cidades. Em alguns vilarejos, em algumas cidades menores, tu nota assim que tem menos coisa, mas nas cidades grandes é cosmopolita total. Isso também é um problema para eles, né? Com certeza. É um problema porque e o italiano acontece um pouco o que acontece com o americano, né? A gente agora está vivendo aí essa questão de discutir a imigração, né? Eu acho interessante a gente olhar para movimentos que se fazem hoje nos Estados Unidos, na Europa, lá em Israel, com Gaza, uma série de coisas. E, de uma certa forma, nós estamos aqui por causa da mesma coisa. Porque, pensa só, os nossos antepassados foram empurrados para a América. Sim. Porque, gente, eles iam lá fazer propaganda, o governo italiano
fazia propaganda, o Brasil precisava de gente para colonizar, e quem estava no comando aqui não era burro, né? Sabia que esses caras trabalhavam, né? A visão de quem estava aqui comandando, embora fosse um império, né? Nós não éramos ainda uma república, nós éramos um império, ela não foi errada. Primeiro com os alemães, né? Sim, se a gente olhar nós aqui do Rio Grande do Sul, a região alemã, 200 anos antes que nós, esses caras fizeram, olha o que esses caras fazem, né? E vieram para a penura, e nós viemos para a montanha. E aí nós fomos mandando embora. E da mesma forma que nós fomos mandados embora, eles agora não conseguem fazer, eles são reféns dos caras que são mandados embora dos países deles e vão para lá. É isso que está acontecendo na Itália. E assim, ó, é engraçado que eu fui a primeira vez em 2002, então já faz 23 anos que eu fui a primeira vez para a Itália, eu fui várias vezes, e algumas coisas melhoraram, algumas coisas pioraram. Por exemplo, quando tu está num trem lá em Roma, e tem lá na propaganda dentro do trem, né, do metrô, pickpocket, né, batedor de carteira, né, carteirista, né, como se chama na Espanha. Quando eu vivenciei uma situação em Nápoles, né, e tal, ela é fruto dessas coisas que as pessoas também... Gente na rua, a 0 grau, a 1 grau, né? Começa a aparecer as dificuldades financeiras, né? Para quem chega de um outro país ali, né? As dificuldades financeiras, e a gente não... O momento que eu fui também é um momento difícil, porque é um momento de euro alto, né? Mas a gente comparando preços, né? Então, olhando algumas coisas, quer dizer, existem umas paridades, eu fui a primeira vez quando fui em 2002, o euro estava entrando na Itália, né? Praticamente ele é de 98 aí e tal. Eu me lembro que estavam fazendo a virada pro euro da lira, né? E eles têm ainda um impacto dessa virada, Mara. Sim, eles tiveram muitas... Quando entrou o euro, eles tiveram que adequar, inclusive, produtos que eram típicos deles, né? Para se encaixar. E quando a gente compara preços, né, aqui conosco, né, eu até trouxe, eu guardei, né, eu guardei alguns recibos, né? Porque lá, se tu for tomar um café de 1,50, ou se tu for fazer uma coisa de 30 centavos, tu recebe o escontrino, né? Tu recebe a nota fiscal. Eu vi, e nós hoje temos também esse comportamento aqui, isso aconteceu conosco, né? Eles perguntam o CPF da nota, não sei o quê, em todos os lugares. Mas nós evoluímos bastante nisso. Então, para olhar a comparação de preços, e aí traduzindo. Então, eu fiz uma conta, né, que se você pega 100 euros e você vem uma família de 3 pessoas aqui, você come quase 4 vezes no botelinho com 100 euros, 3 pessoas. Comendo um prato e comendo aquelas coisas que estão ali. Se você for em Caxias, no Avenida, ou no Milano, né, que são restaurantes italianos também, você vai comer 2 vezes. Na verdade, a nossa diferença, né, é interessante isso, né? E gasolina, 1,8 de euro contra nós, aí 1 euro praticamente a gasolina. A gasolina 1,8, mas se você quiser ser abastecido, 20 centavos por litro. Não tem ninguém, né? Então, assim como eles têm bastante gente indo para lá e tem não sei o quê, eles estão adequados muito tecnologicamente. Eu vivenciei muito. Aqui a gente não percebe porque a gente não marca, mas quando tu vai em anos diferentes, eu vi a evolução do sistema bancário deles, do sistema de compras e tal, de uma série de coisas, Tu não tem mais quichê para comprar nada, chega no lugar, o dono do bar não bota a mão em dinheiro, ele bota dinheiro na máquina, a máquina devolve o troco, ele prefere que tu pague com carta, ele não quer que tu pague com dinheiro, né? Então tem assim uma mudança bastante e uma evolução constante principalmente dos serviços públicos, seja transporte coletivo, todos, né? Urbano. Isso é uma coisa que eles têm. Maravilha. Demais, né? Galafassi. Olha, nosso tempo chegando ao fim. Chegou lá, ó, falta... Chegando ao fim, o assunto segundos. é fantástico, nós teríamos muito para conversar ainda, né? Mas eu peço que você faça as suas considerações finais, o que você diga para os nossos, né, quem nos assiste. Sabe, Mara, que eu vejo bastante gente que viaja, né? E eu sempre conversei com muita gente que viajou,
E a gente parece soberbo quando vai falar, pô, eu fiquei 30 dias na Itália, eu fiz uma imersão, eu fiz... Muito pelo contrário, sabe? Eu tenho uma gratidão grande de poder fazer uma coisa dessa, de poder proporcionar para minha família, né, essa possibilidade. E essa questão de voltar para a origem da gente e fazer todas essas reflexões, né, e a gente que atua no Contur, né, no turismo, sim, eu acho de uma riqueza, porque a gente aqui não está tão mal como a gente pensa que está. Não, com certeza. A gente tem umas coisas que são de natureza nossa, quando é de cultura. Nós só temos 150 anos. Tu vai procurar a história de uma família, tu não encontra escrito, tu vai procurar a história de um município, nós estamos vendo agora a dificuldade. Nós somos o berço da colonização italiana e nós temos que brigar com todo mundo para dizer que somos, porque como não está registrado, né? Mas assim, ó, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar outras vezes, e se alguém precisar de alguma informação, de alguma coisa, me coloco inteiramente à disposição. Eu viajo de forma diferente, né? Eu não faço com agência, eu viajo, eu prefiro, se eu for um dia para o Egito, eu vou ter que ir com agência, ou para a Turquia, não iria sozinho. Mas para a Itália dá para ir sozinho, como a gente vai a Caxias, como a gente vai a Porto Alegre. Então eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pô, eu estou na dúvida, eu gostaria de ir, como é que eu faço? Faz assim, pega o carro, faz assim, tu vai dirigir melhor que aqui, tá? Tranquilizar as pessoas. Obrigado pela oportunidade, querida. Eu que agradeço, Galafaz, muito bom conversar contigo. Muito obrigada por compartilhar conosco a tua jornada, né? E assim a gente encerra mais um programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro e desejando a todos, né, uma boa semana e que fiquem bem. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.